É... Isso. São 8h05, então, em consideração às pessoas que já estão aqui, nós vamos começar. Eu gostaria muito de agradecer o espaço, né, da Sociedade de Pediatria, ao Dr. Denis, e para trazer esse tema, que são as deformidades cranianas congênitas ou adquiridas. Não poderia ser outra pessoa para falar sobre esse assunto que o Dr. Benício. Ele sempre está presente, né, nos ajudando, seja dentro das UTIs neonatais, seja no consultório, ajudando os colegas quando precisam. E o doutor Benício é neurocirurgião, para quem não conhece, Benício Oton, neurocirurgião pediátrico do Hospital de Base, coordenador da neurocirurgia do Hospital da Criança, daqui de Brasília, formado aqui pela UNB, com o Fellow em Neurocirurgia Pediátrica no Hospital da For Sick Kids em Toronto, e com mestrado e doutorado aqui pela UNB, é uma referência para muitos pediatras aqui em Brasília, e concordou em participar com a gente aqui nesse momento. Muito obrigada mais uma vez, doutor Benício, uma felicidade rever o senhor, que a gente não se encontra há um tempinho, só por mensagens e por telefones, discutindo os casos. Muito bom ter a sua presença aqui, eu espero que todos aproveitem, gostaria de agradecer a presença de vocês também, cansados, mas que estão firmes aqui, buscando cada vez mais aperfeiçoar o atendimento dos pacientes. A palavra toda do doutor Benício. Obrigado, boa noite. André, obrigado pelas palavras. Vê que você tem um carinho muito grande por mim. Dá vontade de dizer, eu também te amo. Foi muito legal o que você falou. Foi uma apresentação muito, muito boa. Bom, mas a ideia do que a gente tem que falar hoje é basicamente não sobre técnicas cirúrgicas ou o que seja feito para transfinações, mas a interação que tem entre o pediatra e o neurocirurgião quando tem uma criancinha com alguma deformidade na cabeça. Saber o que é que tem que ser feito, o que é que tem que ser urgente, o que pode ser demorado, o que é que precisa ser feito. Basicamente, para dar uma ideia, essa ideia tem que ser amadurecida com assim... Opa, começou a dar errado aqui. Ele não quer me passar. Tá certo. Dá um clique na tela e você consegue passar. Opa, realmente. Um clique na tela, consegui passar. Muito bem. Então, o que nós temos... Então... para vocês? Para mim não está aparecendo, não, a tela. Está aparecendo para vocês, Andressa? Está aparecendo. O meu outro aqui está aparecendo, o meu outro computador paralelo. Entendi. Vou procurar aqui. Ok. Então, as perguntas que você faz é quando é uma craniosinostose, quando é uma deformidade posicional. E essa história, né, esse mito da fontanela fechada, o que é isso? Existem muitos trabalhos, muitas publicações falando sobre as anomalias craniofaciais. Na verdade, no dia a dia, a gente encontra crianças com essas deformidades, umas mais acentuadas, outras menos acentuadas. As causas são muitas, né? Pode ser alterações genéticas, como no caso das craniosinostoses, metabólicas, hematológicas. E o problema da posição, quando que é um defeito da posição da criança, quando que é uma alteração. E a gente sabendo que quando há uma craniosinostose, existe uma indicação de um tratamento cirúrgico, né? Então, quando é que precisa fazer a intervenção cirúrgica? Qual é o momento de intervenção cirúrgica? Qual é o momento que ele não vai fazer nada, ele vai ficar relaxado? Então, essa apresentação é basicamente para dar uma ideia sobre isso, né? A gente começa vendo a anatomia do crânio do recém-nascido, que todo mundo já sabe disso, né? Os ossos parietais, o frontal, que é dividido ao nascer pela estrutura metópica, a presença das suturas. E o que faz crescer a cabecinha da criança? Os ossos da calota do crânio não têm cartilagem, é um osso intermembranoso. A membrana interna é a dura mata e o periósteo do lado de fora, e a cabeça cresce passivamente de acordo com o que tem lá. Então, e o osso, como é molinho, ele vai se moldando. Se houver uma sutura fechada, ele vai ter uma deformidade. Se for deitado na posição errada, vai haver uma deformidade, porque o osso é muito mole. E há um crescimento da cabeça muito rápido. Ele dobra de volume nos primeiros 6 meses e dobra de volume novamente até os 2 anos de idade. Bom, o conceito que a gente tem que fazer, a diferença da craniosinostose e outras deformidades, é que na craniosinostose, além da deformidade,
Há hipertensão intracraniana, pode haver hipertensão intracraniana. Com duas suturas fechadas, há clínica de hipertensão intracraniana. Com uma fechada, pode haver, pode não ter. Então, craniosinostose é uma formação em que a sutura já está fechada antes de nascer, dentro do útero. E essas suturas, como eu falei antes, são muito importantes nos primeiros 2 anos de vida. Depois disso, o crescimento da cabeça é diferente. Vai depositando o osso do lado de fora e vai tendo absorção na face interna do osso, na oitava interna. Se a cabecinha, nesse momento, tiver o volume do crânio tiver muito grande, no caso da hidrocefalia, por exemplo, tem um crânio muito grande. Se houver uma lesão cerebral, como aconteceu em 2016, na epidemia de Zika, e destrói o cérebro do bebê, vou ter uma microcefalia, um crânio pequeno. Então, a calota, como eu disse, ela cresce passivamente de acordo com o que ela tem, não precisa de cartilagem. O diagnóstico de uma craniosinostose é um diagnóstico pela ectoscopia. Você olha pela inspeção e vê o que está errado. Então, basicamente, você tem que treinar seu olho para ver o que existe de errado. A presença da craniosinostose é uma em cada 2.500 nascimentos vivos. Quer dizer, fora da pandemia, todo mês a gente opera 1 ou 2 crianças com craniosinostose. Então, a gente pode acostumar, o olho vai ficar acostumado com essas crianças que têm esse tipo de problema. A sinostose pode ser única, isolada, ou, quando tem mais de uma sutura, a gente chama de sindrômica. Esse é o aspecto que a gente vê da craniosinostose, né? No centro, a minha seta aparece, é legal. No centro é um crânio normal. A mais comum é o fechamento da sutura sagital, que você vê aqui à direita, e a cabeça fica comprida, aumenta o diâmetro posterior. A segunda sinostose mais comum é essa aqui, o fechamento da sutura metópica, a cabeça fica em forma de triângulo. Depois vem essas duas em igualdade de frequência, né? Uma craniosinostose de sutura coronal pode ser unilateral ou bilateral. Quando é unilateral, dá essa deformidade no crânio chamada escafocefalia anterior, ou prazocefalia anterior ou frontal. Fechando-se as duas, como a sutura sagital está aberta e vai fabricar osso para os lados, o crânio fica curto, uma prazocefalia. E a placefalia posterior para o fechamento de uma das suturas lambidosas. De novo, lembrem aqui que em todas essas formas de craniosinostose, a fontanela está aberta. Como regra, a fontanela está aberta. O fechamento de fontanela não é doença. A doença é o fechamento da sutura, né? Então, voltando aqui ainda um pouquinho, a gente considera as sinostoses sindromas como ter mais de uma sutura. Mas hoje, com o avanço genético, às vezes tem uma sutura só fechada, ele vai fazer um perfil genético e a criança tem um perfil de uma craniosinostose sindrômica também. Ok? Mas esse desenhozinho que é o que a gente tem que acostumar a ver e vai ver muitas vezes. Se há uma craniosinostose, o tratamento deve ser cirúrgico. Tem 2 objetivos do tratamento. Corrigir a deformidade, não é ficar bonito, é reduzir o estresse psicossocial. Que a criança chega na escola e começa a receber apelidos. O bullying vai acontecer. Cabeça disso, cabeça daquilo. Os apelidos que põem nas crianças são terríveis, né? Que se colocam essas crianças. Hipertensão intracraniana. Eu trouxe aqui um caso para chamar a atenção, ainda quando havia a Fundação Hospitalar do Distrito Federal, em que a tábua interna está marcada pelos giros cerebrais. E os giros cerebrais estão comprimidos pelo osso, eles fizeram a impressão dos giros na tábua interna. Mostra como realmente estava apertada a cabecinha dessa criança. O tratamento é cirúrgico, existem algumas técnicas cirúrgicas, não vou entrar em detalhes. Antigamente se fazia só a retirada da sutura, hoje não se usa mais. O remodelamento craniano, a biosutura e remodelar o crânio, esse é um dos mais usados. Proteção dos bordos ósseos para não se fundirem de novo, isso caiu em desuso completamente. O uso de distratores para fazer que o crescimento da cabeça vá se processando de uma maneira mais devagar, isso é usado. O uso de capacetes também faz parte do nosso arsenal terapêutico. E algumas pessoas, eu não faço essa técnica, faz a abertura da sinostose por via endoscópica. Okay? As sinostoses mais comuns, disparada, a mais comum é a não sindrômica, a sinostose sagital. Então, essa aí a gente vê muito, e realmente todo mundo vai ver, e eu vou chamar a atenção aqui, que essas mais comuns, a sagital, a metópica, a coronal, a gente tem que estar acostumado a vê-la,
para encaminhar, lógico, o mais breve possível. Porque, às vezes, são presentes, como eu disse, desde o nascimento, e se confunde, foi uma posição intraútero, não era isso que ia acontecer, não é sinostose, e o diagnóstico, às vezes, acontece tardiamente. Então, a sinostose sagital, a gente chama de escafocefalia, né? Escafo é barco, como se fosse uma cabeça de um barco emborcado, né? A estrutura metópica, a gente chama de trígonocefalia, porque a visão de cima, pelo vértex da criança, dá a impressão de um triângulo, realmente. A coronal unilateral, da plagicefalia frontal ou plagicefalia anterior, plágio cabeça deformada, amassada, né? Então, também a visão de cima dá uma ideia boa. A coronal bilateral, dessa vez não vai dar plagicefalia, mas a sagital aberta vai dar a braquicefalia, a cabeça curta. E quando se fecha a lamidoide, que é uma sinostose bem rara, a gente tem a plagicefalia posterior. Das sindrômicas, eu vou falar pouco das sindrômicas, porque acho que os pediatras não têm muita dificuldade de diagnosticar. Quando encontra esse sindrômico, como a deformidade é muito acentuada, são rapidamente encaminhadas. O Moen, que é mais comum, que geralmente cursa com sinostose coronal bilateral, Cruzon também, Pfeiffer, que tem 3 tipos, 1, 2, 3, que tem o mesmo defeito genético do Cruzon, Sete Shots, Apert, que vem associado à polissindactilia, e mais displasia crânio-fonto-nasal, menos frequente, mas não menos importante. E, eventualmente, a gente encontra algumas crânio-sinostoses complexas que a gente não consegue dar o diagnóstico e até o perfil genético dela não se consegue diagnosticar, ou o perfil, uma mutação desconhecida. Bom, do ponto de vista do pediatra, como é que eu vou reconhecer uma crânio-sinostose no atendimento primário e secundário? Como é que eu sei que existe uma crânio-sinostose ou uma deformidade posicional? Então, a cabecinha amassada já é notada pelos pais ou quem cuida da criança. O primeiro sinal é quem cuida da criança chegar ao doutor. Né? A cabeça do menino está amassada, isso é normal ou não? E já cria uma angústia muito grande, porque eles querem saber do diagnóstico e prognóstico. Já passaram na internet, já leram muita coisa, já estão sabendo que pode haver outros danos associados. Então, a angústia que tem nos pais na cabecinha amassada é muito importante. E na nossa clínica diária, e aqui, não só aqui, mas como em outros países também, é comum uma criança com crânio-sinostose só ser encaminhada muito tardiamente à neurocirurgia, ou eventualmente nem ser encaminhada. Vai ser descoberta que a sinostose na adolescência por alguém que não ficou muito satisfeito com aquela cabecinha não muito certinha. Além da confusão das crânio-sinostoses, nos últimos anos tem um aumento da prevalência da plagicefalia posicional. Porque a criança do século XXI é uma criança que ela está imobilizada. Né? Antigamente, eu lembro, levava meus filhos, eu tinha uma belina, eu forrava o porta-mala dele e jogava os meninos lá, sacudiam ali, não sei como. O departamento de trânsito não me multava. Mas hoje em dia os meninos são todos amarradinhos, desde que lá que são imobilizados. Então a cabecinha vai amassando. A plagicefalia posicional tem muito mais casos hoje do que havia antigamente. Outra coisa que compromete esse caso é o uso exagerado de imagens radiológicas. Né? A pessoa usa muito imagem radiológica e, eventualmente, os radiologistas não estão treinados para reconhecer uma crânio-sinostose. Não os nossos radiologistas que nós encaminhamos habitualmente, mas, às vezes, de outras cidades, de outras regiões, eles dão um diagnóstico e atrapalha mais do que ajuda o tratamento. Como eu disse antes, o diagnóstico é um diagnóstico basicamente ectoscópico. Mas história clínica, tem alguma importância fazer história clínica diagnóstica de crânio-sinostose? Claro que sim, né? Porque a crânio-sinostose já está presente ao nascer e a deformidade posicionais, como regra, não. A deformidade posicional, quando a mãe, o pai, a tia, a avó descobre, já deita a cabecinha para o outro lado e a tendência é melhorar com o tempo. A crânio-sinostose não vai melhorar, né? Porque o osso está fechado. E a gente pode procurar também saber das crianças se eles têm uma posição preferida para dormir, deita mais de um lado. Como é que está a posição do berço, se fica de um lado só encostado na cama, que ele olha sempre aquele lado, porque o berço está quase sempre encostado na parede. Então, essas coisas são importantes na história clínica. E fatores de risco. Talvez não com frequência muito grande do que os itens que eu coloquei antes, mas fumo, abuso realmente excessivo do álcool,
alguma deficiência de vitamina, insuficiência renal, hipertiroidismo e, logicamente, outras doenças mais graves, como mucopolissacaridose, pode aumentar a frequência de craniocinostose. Então, a gente fazer, né, uma investigação sobre o que a mãe usa, a idade da mãe e tudo mais, a gente pode ter algum indício que dali é mais provável acontecer uma craniocinostose do que uma deformidade posicional. Começamos com o mais comum, né? A escafocefalia. Eu coloquei algumas imagens aqui para a gente relembrar e firmar o conhecimento de saber o que é o cabecinha deformado. Então, a escafocefalia, que é a sinastose mais comum, ela causa uma dolicocefalia. Dolicocefalia é simplesmente a cabeça comprida, né? Que pode estar presente até por uma questão de etnia da pessoa. Os pais têm cabecinha mais comprida, não significa que você tem uma sinastose. Então, a diferença vai estar se eu tenho a presença ou não do fechamento da estrutura sagital. Quer dizer, que eu fecho a estrutura sagital, quem está crescendo, fabricando osso, serão as estruturas coronais, as lambidoses, e o crânio cresce no sentido anteroposterior. E o outro, se a cabecinha ficou deitada, a cabecinha um pouquinho maior do que o normal, ficou mais deitada de lado, pode criar uma dolicocefalia também. Isso a gente vai olhar. Então, quais são os dados que a gente tem dessa, que é a mais comum das craniocinostoses? Número 1, a dolicocefalia, a cabeça comprida, né? Chama atenção muitas vezes. 2, o índice cefálico. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco sobre o que é índice cefálico. O índice cefálico tem que ser menor do que 75. O índice cefálico é uma conta que a gente faz dividindo a largura do crânio na sua parte mais larga pelo comprimento do crânio. Então, esse número tem que, quando está abaixo de 75, significa que a cabecinha é comprida, que significa que existe uma dolicocefalia. Nesse caso aqui, nós temos o índice cefálico de 61. A gente palpa nos casos das craniocinostoses sagitais, diferente da deformidade de posição, que não é tão comum a dolicocefalia, mas a gente palpa uma quilha na região sagital. A fontanela anterior geralmente está aberta e, às vezes, até o cérebro tenta sair por lá. Então, a gente tem uma dólico-turricefalia, porque o cérebro tenta sair pelo buraquinho da fontanela anterior. Como o cérebro está espremido, o que acontece é que, quando a estrutura sagital se fecha, os ossos parietais se transformaram no osso só. E o cérebro tem crescimento. Então, ele vai crescer para frente e para trás. É mais ou menos como se fosse uma pasta de dente se apertasse no centro. Então, eu teria uma bossa frontal exagerada, grande, ou uma bossa occipital, que pode ser grande também. Normalmente, nas regiões parietais, que a gente tem, as nossas bossas parietais não existem, pelo contrário, elas estão afinadas, e o período cefálico costuma ser grande, costuma ser acima do percentil 98 ou acima de 2 desvio padrões, como se chama hoje, na redação do tempo do percentil 98. Então, isso é o que acontece, né? A estrutura fechada, e aí cresce no sentido do anteroposterior. Okay? E aqui está o índice cefálico. O índice cefálico é a conta que a gente faz, dividindo a largura do crânio, essa parte mais larga, pelo comprimento. Esse é tido como normal de 75 a 85. Abaixo de 75 seria uma dolicocefalia, acima de 85 seria uma braquicefalia sobre o crânio curto. Mas, como eu disse, esse livro não é matemático, religioso. Tem etnias que têm as pessoas têm a cabeça mais comprida de natureza, que os pais, a família, a raça toda tem isso, e outros têm a cabeça mais tendendo a braquicefalia, como acontece nos orientais, por exemplo. Japonês e chinês, geralmente, tem uma braquicefalia e nem por isso eles têm alguma doença. A gente mede isso com o uso de compassos, né? A gente usa compassos, existem vários tipos de compassos que a gente usa para medir, não é fita métrica, o compasso medir a distância da glabela até a parte posterior do occipital, e do eurium, né, que é a parte mais lateral aqui do lábio parietais. Às vezes a gente tem dúvida, usa uma fita, e tem alguns compassos que eles vendem que já trazem até um gráficozinho para saber quando tem braquicefalia ou dolicocefalia, e nesse gráfico já tem uma seta dizendo, encaminhar para a neurocirurgia, já tem tudo pronto quando está fugindo dessa curva, que deveria ser a curva normal da criança. Bom, o diagnóstico, como eu disse, é pela ectoscopia e o tratamento é cirúrgico. Na verdade, então, o pediatra teria que olhar essa criança, imaginando, não, isso aqui é uma provável
crâniosinostose sagital, e o tratamento é cirúrgico, e é claro, o tratamento deve ser cirúrgico, tem que ser precoce ainda, quando lactente, deve ser feita a cirurgia para os melhores resultados. E se é uma cirurgia que pode haver hipertensão intracraniana, também prevenir a hipertensão intracraniana. Okay? Sempre que a gente examina uma criança, nas formas de crâniosinostose, a visão de cima, a visão do vértice é muito importante. Né? Quando a gente olha a cabecinha de cima, hein? Assim, por cima, né, da parte superior, a visão do vértice, a gente consegue ver uma bossa occipital grande, a falta das quilhas, das bossas parietais, e a quilha aqui está presente. Então, a visão superior, ela realmente dá muita dica para a gente quando tem alguma dúvida. Tá? Esse diagnóstico ele é tão assim, claro, tão evidente, que vários serviços de neurocirurgia, tanto na Europa quanto na América do Norte, eles fazem a correção dessas crâniosinostoses de estrutura única, principalmente a estrutura sagital, sem tomografia. Então, o cara examina, junto, lógico, tem um grupo planifacial, são pessoas bem treinadas, fazem as medidas e tudo mais. Então, o exame clínico, por simples, porque radiação, em tenridade, a gente sempre sabe que tem uma campanha, né? A campanha ALARA, né? As low as reasonable achievable. Quer dizer, quanto menos dose de radiação pode dar, a dose de radiação menor, as pessoas têm. Tem sociedades de radiologia que tem um braço para fazer menos radiação em criança. Então, essa coisa é muito importante. Bom, a segunda crâniosinostose mais comum é a sinostose metópica, que é o fechamento da estrutura metópica que fica no sagital, no frontal, bem no meio da testa. O que a gente encontra no exame clínico é uma quilha nessa região, você pode palpar essa quilha, e a região frontal tem uma forma de cunha, incluindo as órbitas, né? A parede lateral das órbitas, rebordo orbitário superior, a parte mais lateral, ela fica retraída. A cirurgia, inclusive, implica em consertar as órbitas também, o crânio e a face. Existe um hipotelorismo, e a visão de cima, de novo, a visão de cima é muito característica. Tá? A gente olha e vê essa cabeça em forma de triângulo, daí o nome de trigonocefalia. Mais uma vez, a fontanela pode estar aberta, nos casos de trigonocefalia, a fontanela até se fecha. Mas a fontanela não é diagnóstico de sinostose. O fechamento da sutura, sim. E a gente vê o fechamento da sutura pela deformidade que a criança tem. Aqui tem um outro caso, para reforçar essas imagens, né? A visão superior, que é a mais importante de todas, principalmente a fotografia, a cabeça em forma de triângulo. A gente vê o rebordo lateral das duas órbitas, numa criança normal não tem. E na imagem da tomografia, essa é a mesma criança, né? Então, eu fiz a reconstrução da pele, agora a reconstrução com o osso. A gente vê essas coisas que eu falei. A quilha frontal, a cabecinha em forma de cunha, as órbitas da parede lateral retraída também, o hipotelorismo. E, logicamente, isso, quanto mais cedo for tratado, melhor. Isso é um caso cirúrgico realmente mais breve possível. A próxima mais comum é a sinostose coronal unilateral, que a gente chama de plasticefalia frontal. Parece, imagina um boneco de cera que você deu um soco na região da óptica, tem um achatamento, incluindo a óptica, o malar, cria-se uma bossa frontal do outro lado, o narizinho fica desviado, e você também tem distopia da órbita. Essa distopia da órbita você consegue enxergar na criança, às vezes fica a criança com o olho fechado, na órbita, mas quando a gente faz exame de imagem, a tomografia com reconstrução em 3 dimensões, a gente vê a diferença que tem uma órbita com a outra. E essa órbita que está rasa, o olhinho também fica jogado para fora, então você pode ter também ambliopia por conta disso. Então, mais uma razão para diagnosticar precocemente, para corrigir o defeito visual. A visão, de novo, a visão de cima é muito característica. A visão de cima ajuda a gente a ver essa sinostose e firmar o diagnóstico. E a fontanela dele. Okay? Essa aqui é uma criança, com esse cara, tem uma sinostose coronal unilateral esquerda, a visão de cima é uma bossa frontal grande do lado de cá, o olhinho a gente consegue ver de cima, narizinho torto, né? E a imagem da tomografia confirma esses achados. Essas outras não costumam ter, as crâniosinostose sindrômica, bicoronária, não costumam trazer muita dificuldade para o pediatra. Ele olha e diz, não, alguma coisa está errada, vamos chamar a turma que entende isso.
Então, o crânio é curto, geralmente existe um afatamento supraorbital bilateralmente, parece que tem um topete na testazinha, né? Faz uma bolinha para cá. A deformidade de crânio fica muito importante. Então, essas crianças não são crianças que têm dificuldade em serem encaminhadas para a neurocirurgia em tempo hábil, ou a cirurgia plástica, ou qualquer grupo de tratamento craniofacial. Esse é o aspecto, né? O esquema do que acontece. Fecha a sutura, fecham-se as suturas coronais, e a sagital aberta ela vai fabricar osso para lá e para cá, então o crâniozinho vai ficar mais curto. Okay? Aí nós começamos agora um que dá problema, às vezes, para o pediatra. Quando a sinussose lambdoide vai dar uma plagicefalia posterior. Ora, a plagicefalia posicional também é posterior. Então, quando que a gente vai saber que nós estamos diante de uma plagicefalia por uma sinustose ou uma plagicefalia simplesmente por posição? É um pouco difícil, mas a gente consegue ter umas dicas aqui para a gente ver sobre isso. Tem até livros a respeito escritos sobre isso. Então, existe o achatamento occipital, né, do lado afetado, e a orelhinha desviada para baixo. Então, na outra orelha, a orelha é empurrada para frente. Ai, qual é a diferença? Então, essa aqui é a mesma que a criança, né? Você vira as imagens. Só para mostrar que a sutura sagital, realmente, nesse caso, do lado direito, está fechada. E essa é a imagem, só que aqui fechou a esquerda, né? Então, você fechou a sutura aqui, essa fabrica osso para lá e essa fabrica osso para cá, então a cabecinha cresce mais e fica com uma forma que a gente chama de um paralelograma. Diferente da outra, fica a forma de um trapézio, diferente da outra que parece quase que um paralelograma, mais um losango. Eu vou falar mais a respeito sobre essas formas de sinustose lambdoide. Outras formas de craniosinustose sindrômica, que existem muitas outras, né? Nós falamos aqui sobre o ENC, Cruzon, Apert. Essas, difícil, o pediatra vem e encaminha imediatamente. Aqui é um caso de Pfeiffer tipo 2, né? Que é o famoso crânio inteiro. Isso vem do berçário, a gente recebe do berçário. Aqui também uma pansinostose, uma alteração. E aqui, nesse canto, já passou a estrelinha antes, a sinostose sagital e as duas lambdoides, que a gente chama, quer dizer, esse já tem um nome, já tem um tempo, de sinostose tipo Mercedes-Benz. Porque o fechamento dessas três suturas parece com a estrela da Mercedes-Benz, realmente. Então, é uma sinostose complexa, mas essa normalmente não tem dificuldade em ser encaminhada. As deformidades posicionais, que essa é um tópico realmente bem interessante para a gente discutir com os pediatras, elas são muito prevalentes, né? E como eu disse, nos últimos anos, desde que a Sociedade Americana de Pediatria passou a recomendar que a criança ficasse deitada, olhando para o céu para evitar a morte súbita na infância, então essa frequência dessa deformidade aumentou muito. Aqui são os termos que a gente usa, né? Plágio é torto, oblíquo, escarpa é barco, dólico, longo, trígono é triângulo, claro, e braquicefalia curta. Esse termo a gente repete muitas vezes, fica realmente bem fácil de entender. Então, o que pode amassar o crânio? Contração uterina, dito que pode acontecer, mas é muito pouco difícil. Posição deitar, isso aí sim. Isso dá demais. Tocotrauma. Às vezes você tem um tocotrauma, fica uma arte machucada da criança, a criança começa a ter uma preferência de deitar de um lado. O torcicolo congênito, que é mais frequente do que a gente antecipa no começo, porque a gente fica pensando que o torcicolo congênito só acontece com parto normal, uma contração muito grande do obstetra, mas não, acontece com parto cesáreo também. Aí vem coisas mais raras, né? Anomalia crânio-cervical, trauma intencional que pode acontecer em algumas crianças, que pode causar realmente uma posição anormal ao deitar, mas não é comum. Antes de 1970, quase que não tinha nenhuma publicação sobre a plagicefalia posicional. E isso tudo aumentou quando teve realmente o famoso memorando da Academia Americana de Pediatria, para que as crianças tenham que deitar em decúbito dorsal para reduzir a chance de morte súbita na infância. Logicamente, encheu o consultório dos neurocirurgiões de crianças com deformidade, e eles não, isso não é sinostose. Falou para o pediatra, tem que deitar de bruços. Os pediatras, deitar de bruços vai morrer. Ah, não, então eu prefiro meu filho com a cabeça amassada. Então, a briga começou aí. Então, a taxa de morte súbita, desde que foi passar essa recomendação, caiu 40% morte súbita na infância. Por outro lado,
a plasticefalia posicional aumentou 600%. Quer dizer, a frequência desses casos aumentou muito. E a partir daí começaram a aparecer novos regulamentos sobre segurança da criança, andar no carrinho, andar no carro, as cadeirinhas, tudo mais, as crianças não todas amarradas, protege bem a vida, mas aumenta mais a deformidade de criança. Então, mesmo assim, e mesmo sendo uma coisa de 1992, quer dizer, tem quase 30 anos, é raro um adulto apresentar uma plasticefalia posicional. Ela quase que se conserta sozinha com o passar do tempo. Acontece porque quase as crianças, muitas vezes, são colocadas para dormir na mesma posição, uma noite após a outra. Às vezes, eu fico olhando só para um lado do quarto, porque o bercinho fica numa posição só. Torcicolo congênito, às vezes, é uma preferência que a criança tem de olhar. Não é aquele torcicolo feio que a gente qualquer um pode dar o diagnóstico, é só uma limitação na movimentação lateral do pescoço. E ela pode ser precipitada também por doenças que causam algum dano na criança. A criança for mais hipotônica, ela fica mais molezinha, ela movimenta menos a cabeça, ela deita mais do lado. A criança tiver um síndrome hipóxia isquêmica, vai ficar mais avançado. O prematurinho vai ficar mais. Então, doenças que causam realmente algum dano neurológico também causam a plasticefalia posicional. Não é o contrário, não é a plasticefalia que causa um dano neurológico. Um dano neurológico pode causar uma plasticefalia posicional. E tem aquelas que são intencionais, né? Eu trouxe alguns exemplos aqui bem claros, né? A princesa não, foi rainha, né? Nefertiti. Mas talvez foi a única mulher que foi rainha do Egito. A única mulher que foi faraó. Ela tinha cabelo, o crânio dela amassado. Tem um busto dela, que é famoso, está em Berlim, no Museu de Berlim, tem um crânio amassado. Então, e era considerado como uma coisa da nobreza. Aqui, algumas mulheres da Idade Média que também tinham o hábito de amassar o crânio quando bebezinho para criar essa mesma deformidade. Aqui na nossa América do Sul, posição que os índios colocam algumas crianças para ter esse tipo de deformidade do crânio. Esse crânio é um crânio inca, né? Esse é um crânio lá do Peru, com essa deformidade. E esse crânio aqui eu achei fantástico. Esse crânio aqui eu fotografei no museu em Cusco, Museu do Homem. Não é a sinostose, olha a presença da sutura que está aqui. A deformidade que foi infligida a essa pessoa quando ainda era bebê, quando era lactente, e formou esse crânio com esses dois abaulamentos aqui, provavelmente por razões de nobreza ou de clero, mas alguma coisa importante, uma coisa ritual, não uma coisa religiosa de nobreza, e não por doença. As coisas bem interessantes. A dúvida continua, né? Plasticefalia posterior, caramba, posicional, só quem tem pouca coisa a fazer, ou pouca coisa que vai agredir de risco para a criança, ou sinostose, que pode dar um problema sério. Sinostose vem, às vezes, associado com pressão cerebral, com Chiari, pode ter alterações de medula e tudo mais. Como sempre, a visão de cima, superior, pode ajudar a diferenciar o defeito se é por posição ou sinostose. Na maior parte das deformidades posicionais, a cabecinha tem a forma de um paralelogramo, quase um losango, basicamente. E na sinostose lambidoide, a carinha, a cabecinha fica a forma de um trapézio. Né? Existe, como eu disse, publicações sobre como é que você pode separar uma coisa da outra, porque clinicamente, né, para não evitar ficar fazendo tomografias na criança. Se tiver dúvida, claro, faz tomografia mesmo. Então, esse é o aspecto que a gente tem. Uma deformidade posicional, uma plasticefalia por posição só, todos os suturas estão abertos, e uma sinostose tem uma plasticefalia por sinostose. Então, o que a gente olha de diferente é que o desenho da cabeça, quando visto de cima, esse aqui parece mais um paralelogramo, que está parecendo um losango. Do lado de cá, que está achatado, do lado contrário, a órbita está achatada também. Do lado de cá, que está achatado, a órbita fica abaulada. Enquanto que no outro, quando é por sinostose, o lado que está achatado, a órbita também está achatada. E a órbita está mais... A órbita fala assim, região frontal. A região frontal que está mais pronunciada é a órbita do outro lado. Então, esse é o macete que a gente mais acerta. Então, está aqui. Nós temos um caso aqui, são casos agora, tem um desenho, isso aqui são casos da clínica diária, 2 crianças com 2 tomografias, quem que é posicional, quem é sinostose. Olha só, aqui está achatado e a órbita de cá está achatada também, quer dizer, a região frontal está achatada.
Esse aqui está achatado e a órbita de cá que está achatada. Então, o desenho vai ficando... A gente vendo isso aí dia a dia, dia a dia, lógico que você pode errar, mas você vai acertar, na maioria das vezes, você vai acertar quais são as deformidades posicionais e quais são as deformidades por sinostose. Qual precisa ser operado o mais breve possível, qual pode fugir do cirurgião. A classificação dessas platicefalias posicionais tem várias. Uma que foi usada inicialmente foi essa do Argenta, que ele dizia que era uma sinostose simples, era o tipo 1, tipo 2 a orelhinha estava empurrada, tipo 3 um pouquinho da testa, tipo 4 no lá e tipo 5 lá bola. É como alguém você está com muita febre, pouca febre, ficou vermelho. E a que tem sido mais usada atualmente é a escala de Atlanta, que faz uma conta, né, que dá um número, isso é importante, o diâmetro diagonal de um lado pelo outro, um menos o outro, multiplicado por 100, dividido pelo maior diâmetro. Isso vai dar um número, que vai o índice de assimetria do crânio. Esse índice de assimetria do crânio, como for menor que 3 milímetros, a gente considera que é simétrico. Então, tem essa classificação 1, 2, 3, 4 e 5, que é basicamente, se a gente precisar saber 2, 3, 4, 5, tendo o compasso realmente, a gente vai dar um número para essa criança. Sabendo que acima de 11, ele realmente é o achatamento mais severo. E com isso também vamos fazer uma indicação, né? Se tem o índice 1, 2, 3, o tratamento pode ser só com reposicionamento, tá? Às vezes um pouquinho de fisioterapia. Quando passa para 4 e 5, já entra a indicação de fazer um tratamento mais intensivo e, eventualmente, até o uso de órteses, no caso, o uso de capacete para esses casos, dependendo da idade, dependendo de outras coisas que possam estar presentes. Como isso é um diagnóstico de um defeito por posição, o melhor remédio de todos continua sendo a prevenção, né? Então, se você tem uma doença, se você tem uma vacina para essa doença, é melhor que depois fazer um tratamento dessa doença, né? Depois você vai conseguir resolver. Então, a prevenção realmente é o melhor remédio. Como é que você evita isso? Variar a criança do lado deitado, lado direito, lado esquerdo, não é para deitar a barriguinha para baixo, não tem risco. Esse cuidado deve ser maior se a criança teve um parto demorado, se a criança nasceu prematurinha, coisa que vale. No momento de amamentar, alternar a posição de deitar, alternar a posição de segurar o lactente, reduzir o tempo que a criança fica jogada na cadeirinha do automóvel ou no bebê conforto. Às vezes o pessoal põe na cadeirinha, deixa na cadeirinha do bebê conforto muito tempo, vai ficar amassado muito tempo, porque ele realmente é uma forminha que prende a cabecinha da criança e vai amassar. E até fazer o decúbito ventral supervisionado, pelo menos uns 30 minutos por dia, talvez uns 15 minutos de manhã, uns 15 minutos de tarde, ao lado da mãe, do pai, da avó, né, que hoje é muito mais tinhoso. Uma vez que a plasticefalia posicional esteja instalada, você pode também fazer a correção. E a correção vai ser também tão mais efetiva quanto mais precocemente você usar. Então, na hora de deitar para dormir, você tem que deitar a cabeça na parte mais abaulada, mais arredondada do travesseiro. É uma coisa difícil, porque numa cabeça ficar amassada, ela vai sempre tentar deitar na parte amassada de novo. A técnica é mais ou menos como deixar um ovo em pé, né? Que a parte mais pontuda da cabeça tem que ficar voltada para o travesseiro. E aí tem que criar uns colinhos, umas almofadinhas para tentar fixar, mas sempre tentar fazer isso, com correção. Mudar a posição do berço, colocar a criança virar para um lado para o outro, o lado arredondado, para que a criança não fique voltando para ver o movimento do quarto. Então, a parte achatada, se ela ficar com a cabeça voltada para a parte achatada, ela vai ficar voltada com o rostinho para a parede nua. Então, se a criança já estiver virando a cabecinha, ela vai tentar virar para o meio do quarto. Por brinquedos, também, do lado contrário, a parte que está achatada, para a criança tentar voltar para olhar os seus brinquedinhos para a criança maiorzinha, claro, não é dos meses. Okay? O tratamento, a maior parte das vezes, quase sempre, eu diria assim, 99% das vezes ou mais, eu nunca operei isso, né? Para saber profissional, tem inscrições. O tratamento é conservador e a chance de sucesso vai ser tão maior quanto mais precoce for iniciado o tratamento. Quer dizer, é mais fácil você corrigir uma cabecinha deformada de 2, 3 meses do que uma cabecinha deformada de 6 meses. Tentar fazer reposicionamento durante o sono, tentar fazer fisioterapia para reduzir o torcicolo,
Repetindo, torcicolo, às vezes não é o torcicolo com a cabeça fixa na posição, às vezes é uma limitação de virar a cabecinha para o lado direito ou para o lado esquerdo. Fisioterapia, da maneira geral, também, para que não só a fisioterapia para o torcicolo, de movimentos de alongamento, mas como fisioterapia no corpo. E, é claro, a órtese também tem o seu lugar, nesses casos das sinostoses mais pronunciadas. E há descrições, como eu disse, de casos muito graves que possam até passar por cirurgia, mas deve ser um desastre ecológico. Né? Uma coisa que tem que levar em consideração é que poucos, ou talvez nenhum adulto apresenta plasticefalia. Então, isso significa que o problema vai se corrigir sozinho na maioria das vezes. Mas vai se corrigir porque, lembra que eu disse antes no começo, né? Depois de 2 anos de idade, o crescimento craniano se dá por a posição de osso do lado de fora e a absorção do osso da parte de dentro. Então, a tendência é melhorar, independente do lado que a pessoa deite a cabeça. Mas isso, como a cabeça cresce dos 2 anos até a idade adulta, talvez aumente uns 25% a 30% no máximo, então a melhora não vai ser tão assim precoce, vai se corrigir com 10, 12, 15 anos de idade. Trabalhos que foram feitos até hoje, não há confirmação que o tratamento com a justa posição para deitar, o tratamento do capacete, seja realmente superior ao outro. O capacete é mais rápido, sem dúvida, mas que um seja melhor do que o outro não tem aquela prova definitiva. É difícil julgar se a plasticefalia causa um atraso cognitivo. O que parece realmente que ocorre é que criança que tem alguma lesão neurológica prévia provavelmente vai ter plasticefalia posicional com mais facilidade. E a prevenção, de novo, é o melhor remédio, principalmente em crianças mais prematuras, ou crianças pelo parto demorado, crianças que têm o risco maior de ter a plasticefalia. Bom, aí nós voltamos para o significado da moleirinha fechada, né? Fontanela inferior fechada. Quando a gente nasce, a gente tem 6 fontanelas, né? Fontanela anterior, blegmática, posterior, lamidoide, e mais a mastoide e a esfenoidal. Todo mundo dá atenção à fontanela anterior, porque ela é muito, muito, muito variável. Ela vai se fechar. A idade média de fechamento da fontanela anterior é perto de 1 ano de idade. Há publicações que dizem, vai sair de um livro de neurocirurgia, 13 meses, há outros que dizem que fecha em 9 meses, mas enfim, perto de 1 ano de idade é que vai fechar. A variação do normal vai dos 3 meses de vida até os 2 anos de idade. Mas se fechar antes, provavelmente, e não houver deformidade do crânio, não tem que ficar preocupado. Mas é importante seguir com medidas repetidas do crânioencefálico e avaliar se não há nenhum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. O pior cenário, o pior desastre que pode acontecer é porque a moleirinha fechou, porque a criança tem um crânio pequeno, tem pouco certo, teria algo perto da microcefalia. Mas se a cabecinha está crescendo, o desenvolvimento neuropsicomotor está normal, e a gente recebe isso no consultório às vezes, a moleirinha fechou a palpação com 1 mês de idade. Nossa senhora, aí fica todo mundo desesperado. E se vocês colocarem na internet moleirinha fechada, aí tem discussões de pais, meu filho teve a moleirinha fechada e teve que fazer uma neurocirurgia para abrir. Eles confundem a fontanela com a sutura, né? A gente não opera a fontanela, a gente opera a sutura, realmente. E daí vem esses laudos aí, que não é daqui de Brasília, né? Uma cidade pequena aí. Então, a moleirinha estava palpada e o laudo radiologista vem lá. Não se visualiza adequadamente as fontanelas, podendo corresponder a crânio-sinostose. Aí já criou um estresse na família enorme e essa criança não tinha absolutamente nada, né? Que a fontanela fechada a palpação, não é nada. Mas isso aí não é doença. A maior parte das vezes não é doença. Aqui tem uma outra criança que já veio com tomografia normal, fontanela anterior normal, tudo normal, conversei com a mãe, está tudo normal, o laudo radiológico dizia que estava tudo normal, mandei embora. Mas se você prestar atenção, na região frontal, a gente tem uma quilha na estrutura metópica. E se olhar assim, com o olho muito chato, né, vai ver que talvez o diâmetro do frontal não seja bem mais estreito do que era ser esperado em relação ao parietal. Talvez tenha ocorrido realmente um fechamento um pouquinho mais precoce que o normal da estrutura metópica, diminuir um pouquinho aqui,
e fechou a sutura. E qual é o resultado disso aí? Nada, a criança não vai acontecer nada. E essa quilha vai desaparecer. Então, provavelmente aconteceu um fechamento um pouquinho mais precoce da sutura metópica, mas quando a gente nasce, poucos meses depois de nascer, a sutura metópica já é funcionalmente, já está fechada. Ela vai fechar rapidinho, vai desaparecer. Antes do primeiro ano de vida já desapareceu radiologicamente, mas funcionalmente ela já funciona como fechada, talvez com 2, 3 meses de vida. Então, pega uma criança que tem essa quilha, que talvez tenha fechado um pouquinho antes, não vai dar em nada. Isso aqui vai desaparecer. E se disser que tem uma fontanela fechada, é como dizer para a pessoa, olha, você tem a doença, você tem... Chamar uma pessoa de gorda, a pessoa não vai gostar. Dizer que tem lepra, Covid, nossa senhora, eu fico desesperado. Né? Então, dizer que tem uma moleirinha fechada não é doença. Dizer, não tem nada, até logo, vai embora, tchau, não preciso voltar aqui nunca mais. Bom, o fechamento da fontanela anterior precoce não indica crânio-sinostose. E também não indica microcefalia. Porque as pessoas ficam pensando, de maneira teórica, lógico, né? O que faz o crescimento do crânio é o seu conteúdo, e se a fontanela fechou antes da hora, porque está fechando tudo, então você não vai desenvolver o cérebro. Não significa. Se bem que na microcefalia há fechamento da fontanela anterior, mas numa criança normal, não. Na criança normal, esse fechamento é realmente precoce, e aí não tem nada a ser feito. A gente segue com medidas do período encefálico, lembrando que, às vezes, pode estar associado ao que é chamado de quilha metópica, né? Para evitar o nome de sinostose metópica, a gente chama de quilha metópica e nada a ser feito nessa criança. Alguma lembrança aqui agora do diagnóstico clínico, alguns bem claros, outros não tão claros assim. Lógico, eu sei que esse aqui todo mundo vai saber que é uma sinostose com deformação muito grande. É um FAEF tipo 2, né? Aqui, essa criança tem uma mucopolissacaridose, o fechamento de várias suturas também. Um fechamento da sutura metópica, com crânio-sinostose bem evidente. Aqui, o fechamento da sutura lamidoide, isso é um evento raro, vai acontecer, a sinostose muito rara, essa vai acontecer, né? Aqui embaixo, nós temos um bastante frequente, a sinostose coronal lateral. E aqui, sem sinostose nenhuma, deformidade posicional, mas nem por isso a cabecinha no fígado deixa de ficar um pouquinho deformada. Então, lembrando de novo que não precisa fazer a tomografia na maior parte das vezes, claro que eu sempre faço na sinostose, então ainda não alcançamos o patamar das pessoas, de alguns grupos que fazem cirurgia sem tomografia, porque o diagnóstico é muito bem claro, mas o diagnóstico continua sendo um diagnóstico. Então, quando que a gente vai se preocupar com a deformidade? Crânio-sinostose causa deformidade. O diagnóstico é pela inspeção visual, pela escleroscopia. Então, você tem que lembrar das deformidades cranianas mais comuns causadas pelas crânio-sinostoses. Essas é o exemplo das deformidades mais comuns. A escafocefalia, fechamento sagital, a trígono, a braquicefalia, a plaquicefalia anterior, esses são os mais comuns. E lembrando que fontanela não tem nada a ver com isso. Deformidade do crânio que tem a ver com isso. Tá? A manifestação é pelo dismorfismo craniano e sinais de hipertensão craniana, que às vezes são muito sutis, difíceis às vezes de a gente avaliar, só quando tem muitas suturas fechadas. Desculpa. Já é o último sinal para acontecer. Os dismorfismos posicionais estão cada vez mais comuns e fontanela anterior fechada quase nunca significa uma doença. Na dúvida, claro, se o exame bem está da criança, para não ficar com muita dúvida, encaminhar. Eu também, quando tenho dúvida, eu falo, não gosto de fazer tomografia. Faz tomografia sim, faz o exame que for necessário para a criança, para a gente ficar bem certo do que está fazendo. Ok? E aqui é o fim. Esperamos os profetas. Obrigado, realmente foi muito bom estar aqui com vocês. Muito bom, doutor Okay? Benício. Muito obrigada. Uma aula bem completa, né? E é um tema que é isso mesmo que o senhor colocou. Eu escutei numa aula lá no Congresso da Academia Americana em 2019. A culpa é de vocês, com o dedo apontado assim para a plateia de pediatra, um neurocirurgião falando. E exatamente isso, que desde a recomendação do início da década de 90, da campanha da prevenção da morte súbita, né, de dormir
de barriga para cima, a gente vem lidando cada vez mais com essas situações, e a gente fala no consultório, mas é muito difícil, né, tranquilizar os pais, é muito difícil a gente trabalhar também com as medidas posturais. Às vezes eles têm que ir lá no doutor Benício para falar, tem que ser neurótico, 4 horas corrigindo essa cabecinha, porque a gente, como pediatra falando, às vezes não consegue convencer. Mas aí, falar no doutor Benício, sai todo mundo fazendo direitinho o que ele manda fazer. Olha que legal. Tem algumas perguntas, vamos lá começar a responder. Vários elogios, agradecimentos. Mas a Renata pergunta aqui, quando o PC para de crescer com a fontanela aberta e sem deformidade aparente, tem que encaminhar imediatamente? A fontanela está aberta, não tem deformidade aparente, mas o PC está ali, parou de crescer. Essa é uma situação que, às vezes, eu recebo crianças com essa situação. A criança tem um exame neurológico normal, geralmente é em torno dos 6 meses de vida que tem isso, para mais de 6 meses de vida que antes. A criança vinha no desenvolvimento normal e tem 2 meses que a cabecinha não está crescendo. A maior parte das vezes, quando a criança está inteiramente normal, isso aí é uma falha na hora de medir a cabecinha da criança. Alguém mediu mais para lá, mais para menos. Então, o que eu tenho feito nesses casos é tranquilizar os pais. O menino está normal, a fontanela está normal, o desenvolvimento neuropsicomotor está normal. Volta aqui o mês que vem, que vai enfrentar esse aparelho aqui chamado fita métrica de novo, e tenha fé que você vai aumentar. E não dá outra, viu? Se sente, espera um pouquinho, um mês depois, começa a crescer. Há um momento que, algumas vezes, a criança tem, principalmente criança mais jovem, né? Teve uma diarreia, teve uma diarreia crônica, teve uma intolerância alimentar qualquer, comeu menos, aí sempre dá uma olhada na curva de peso também, né? A curva de peso, a queda na curva de peso e a cabecinha para de crescer. Espera um pouquinho, resolve o problema, deixa eu ver a curva de vocês, resolve o problema da alimentação, realmente ganho de peso, e isso quase sempre, quase sempre não, lógico, não teve muitos casos assim, mas os casos que passaram por mim, um pouquinho de paciência e confortando os pais, a cabecinha voltou a crescer. Tudo se ajeita, né? Estimulando o aleitamento materno, reforçando para ela não querer... Não, aí vocês que fazem isso. Mas é importante a gente ter essa paciência, porque se desacelerar o peso, a gente vê, depois vai desacelerar o perímetro cefálico. A doutora Flávia pergunta aqui, se quando acha que a aula é lindíssima, a aula, concordo com ela, né, Flavinha? Quando for necessário pedir a tomografia, é necessário pedir com a reconstrução 3D ou não? O que é importante fazer, como ele disse, uma tomografia normal, se a gente olha o tanto de radiação que a criança recebe, eu não falo nem em termos de RADS, que é energia, né, joule por quilo. Eu falo em termos de Sievert. Sievert é aquela unidade, um médio suético para calcular de risco de desenvolver câncer, desenvolver vasculopatias, enfim, um dano neurológico na criança. Uma criança abaixo de 1 ano de idade, a dose de radiação normal para uma tomografia é equivalente a 3 anos de radiação natural que está recebendo aqui. Então, gás radônico aqui bombardeando a cabeça da gente. Quem lê isso, você fala isso para o pai, ele regala o olho desse mãe, não vai fazer exame nenhum. Mas eu peço muito a tomografia, né? Então, a reconstrução com 3D é muito importante para a gente ver as suturas. Se você vai fazer, pode fazer. Fazer logo bem feito. Há locais que as pessoas conseguem fazer até ultrassom, pelo ultrassom, pessoas bem referenciadas, uma máquina especial, conseguem diagnosticar suturas fechadas ou não pelo ultrassom. Mas aqui no nosso dia a dia, é realmente a tomografia com reprodução em 3D. Quer dar menos radiação para a criança, que é mais importante? Telefona para o neuroradiologista, amigo seu, faz uma parceria com eles, fala assim, vou mandar para ele, mas eu já consegui, alguns coleguinhas, dar 1/8 da dose de radiação e consegui imagens belíssimas, algumas reconstruções em 3D com 1/8 da dose de radiação. Então, se o cara estiver ligado nessa, porque a gente quer fazer uma tomografia na criança, tanto que raio-x que o bichinho recebe, e eu peço direto, né? Eu peço não só para criança sinossórias, peço para muita coisa. Mas quando eu vou fazer assim, que alguém está preocupado, dá uma telefonadinha antes, eles fazem isso sim. Eles usam uma técnica especial, fazem a reconstrução bonita e menos radiação.
E existe uma campanha da Sociedade Brasileira de Pediatria, claro, começou com a Academia Americana encabeçando aí, né, de você fazer irradiar suavemente, né, só menos radiação. A mais famosa é o Alara, né? O Alara que faz, congrega essa turma A toda. Sociedade Brasileira de Pediatria, junto com a de Radiologia, também começaram essa campanha. Tem uma pergunta, isso, André colocou ali, a imagem, né? Então, tem outra pergunta que é em relação à questão do ácido fólico, né? Que a gente sabe que é importante aí no fechamento correto do tubo neural. E na craniosinostose, essa deficiência também é um fator de risco, doutor Benício? O ácido fólico, há publicações até que são assim, discutíveis a respeito do ácido fólico. Tem gente que diz que até que o ácido fólico pode até acentuar a frequência de craniosinostose se for usado em excesso. E a gente fica em dúvida o que é a verdade das coisas. Mas como a ação é pequena, eu acho que... E outra coisa, defeito do tubo neural é muito mais importante do que a craniosinostose. Vamos dar ácido fólico para todo mundo. Nossa, né, como pediatra, é uma que a gente vai até os 18 anos, né? Então, assim, a gente tinha que ter essa conscientização, consultório, quem trabalha com adolescente, começou vida sexual, ácido fólico, né? Não adianta só na hora que engravidou, com 8 semanas, já 22 dias já está fechando tudo, né? A formação aí do tubo neural, então, tentar deixar esse ácido fólico bom antes até de engravidar. Então, Benício, agora é uma dúvida aqui, minha, né? Quando o senhor fala dolicocefalia, o tratamento precoce até que idade? Até quantos meses a gente tem? Seria o ideal, né? Olha só. O ideal é quanto... Bom, se o crânio está crescendo e, como eu disse, ele dobra de volume nos primeiros 6 meses, quanto mais cedo você fizer a cirurgia, e o tratamento precoce, eu falo de cirurgia, né? Quanto mais cedo você fizer a cirurgia, a própria natureza, você abre a sutura e permite que ela se molde, a própria natureza vai remodelar o crânio, vai ficar muito mais bonitinho, vai ficar muito mais harmônico a cabecinha da criança se tiver operado precocemente. Se você fizer mais tardiamente, você tem que criar artificialmente a cabeça da criança, já não vai ficar tão legal, talvez fique alguma falha de osso e tudo mais. Então, e se é para prevenir a hipertensão intracraniana, quanto mais cedo, melhor. O problema dessa cirurgia é que o osso da criança é um osso do lactente, bem novinho, é um osso esponjoso, ele sangra, né? E se a gente considera que a criança tem, né, 80 ml por quilo, né? Pega a criança 3 quilos, 18, 24, 240 ml. Um neném, uma piriguete de cerveja de sangue que a criança tem de volemia. É muito pouco sangue. E a gente já começa a conta de transfusão, se perdeu 7 ml por quilo, 3x7, perdeu 20 ml de sangue, já é hora de transfundir, então o risco de transfusão é muito grande. Pegar um bebezinho muito novinho, ele está com hemoglobina fetal ainda. Então, ele nem tem uma hemoglobina que não é muito campeã, né? Não é uma Brastemp. Então, a ideia que eu tenho é fazer essa cirurgia após os 3 meses de idade, quando já tem uma hemoglobina, a própria criança não é mais hemoglobina fetal, e é uma idade bem precoce. Então, se a gente conseguir fazer em torno dos 3 anos, bem. Às vezes, tem gente que adia mais, faz aos 5 ou 6 meses de idade. A cirurgia endoscópica, que também depende muito do remodelamento do crescimento da cabeça, já que não abre a cabeça como um todo, eles estão fazendo já com 1 mês e meio, 2 meses de idade. Tá? A criança completa 1 mês e já estão fazendo a cirurgia para abre a sutura e coloca o capacete para remodelar. É uma ideia. Tá? Então, na verdade, é precoce, o mais precoce possível. Quanto mais cedo a cirurgia, melhor será o resultado. Quanto mais cedo a cirurgia, maior o risco para a criança. Quanto mais tarde a criança, o resultado talvez não seja tão campeão assim, mas o risco vai ser menor. Basicamente, o carro-chefe do risco é o sangramento, né? Porque o osso é muito esponjoso, realmente. E a criança não tem uma volemia muito grande. Joia. O Carlos Alberto pergunta exatamente isso, se os aspectos, como que seria a recuperação, né? Então, eu acho que o doutor Benício conversou um pouquinho, e se os benefícios da cirurgia endoscópica, visto que é menos invasiva. Então, né, se a cirurgia endoscópica eu não faço, né? Então fica difícil. Mas a gente sempre tem uma crítica, aquele negócio. Eu fico falando mal, mas queria chamar alguém que faça cirurgia endoscópica para falar bem. Porque em Brasília não tem ninguém que faça. Na maioria dos neurocirurgiões pediátricos, tem muito mais gente não fazendo a cirurgia do que fazendo. Tá?
Então, qual é a crítica que tem? Você abre a sutura e você põe um capacete. Então, a criança continua com a hipertensão intracraniana até o osso abrir completamente. Você não descomprime a cabeça como um todo. Então, os resultados cosméticos têm que ser realmente, são presentes pelas publicações em crianças mais jovens. Mas, para dizer o risco-benefício, você tem que trazer realmente alguém que está acostumado a fazer, assim, olha, acontece isso, acontece aquilo. Quando você tira uma sutura, abre uma sutura de uma criança, você separa o periósteo, a dura mater, eventualmente você encontra algumas veias pontes que sangram, às vezes, com alguma certa dificuldade. Eu fico imaginando como é que a pessoa tira se houver um sangramento por endoscopia, será que não teria alguma dificuldade para fazer isso? É difícil julgar, porque eu não faço, entendeu? Dizer que, eu não vou fazer isso, não. Mas eu continuo, por enquanto, sem fazer a sutura, esse tipo de cirurgia, mas a propaganda dela é exatamente essa, que tem menos sangramento. Esse aqui é o carro-chefe da propaganda da endoscópica. A última pergunta aqui, para a gente encerrar, é sobre o travesseiro anatômico. Se ajuda a prevenir a plagiocefalia posicional? Essa resposta, parece que o seu boneco, vou dar descostas. Essa resposta eu respondo para os pais toda vez que chega uma criança com a plagiocefalia posicional. Eles compram esse travesseiro, que esses travesseiros tem travesseiro de R$1.000, você compra na internet, tem de R$50, você compra na feirinha ali da frente, que são muito semelhantes, né? Que é uma rosquinha com uma parte mais fina. Claro que ajuda, mas quem ajuda mais é a vigilância da mãe e do pai e da avó, de quem cuida da criança. Porque a criança vira, mesmo com o travessinho anatômico, ele vira, fica a parte chata no bordo do travesseiro. Então, é para ajudar. Mas quem ajuda mais é quem toma conta do sono da criança ou da posição que a criança fica. Esse é o mais importante. E a partir do momento que a gente consegue, né, estimular o tummy time, a barriguinha para baixo, para a gente ir fortalecendo essa musculatura aí cervical. Também. Sem dúvida, isso ajuda demais. Doutor Benício, muitos elogios, muito obrigada pela aula didática, pela explicação clara, pelas imagens lindas que o senhor trouxe para a gente. Eu acho que sempre ajuda, como não é uma coisa do dia a dia, assim, né? A gente não vê com tanta frequência, então ele sabe, né? Vira e mexe, eu peço ajuda mesmo, porque a gente fica na dúvida e a gente acaba tendo que, né, pensando no bem da criança, pedir ajuda a quem sabe mais do que a gente. Só a última pergunta aqui, para a gente não deixar de responder, a parte chata, fica em contato com o travesseiro. A Graciane está perguntando como é que o senhor orienta esse travesseiro lá. O travesseiro? Você chama a criança que tem a deformidade? Assim? Sim, a parte chata é para ficar no ar. A parte chata não é para encostar em lugar nenhum. Quando você usa a órtese, o capacetezinho, ele não é um torno, não é uma morsa que amassa a cabeça da criança. O capacetezinho, ele cobre a cabeça da criança, no lugar que está chato, fica um ar, não encosta em lugar nenhum. Então, o crânio vai crescer, na verdade, ele segura a cabeça da criança e só deixa crescer no lugar que está chato. Então, se a criança deitar com o capacete, com a parte chata virada para baixo, não adianta nada que ela continue no ar. Tá? Se a gente não faz isso com a parte chata, principalmente a questão financeira, né, que são caras, é deitar a parte pontuda em cima do travesseiro. Aí vai caber, aí não vai cair. Aí, sim, outra coisa que a gente sempre recomenda é que ninguém dorme assim, né? Você dorme de lado. Então, você tem que colocar o coxinzinho debaixo do ombro também, para ficar um pouquinho levado, para a cabecinha, a parte pontuda, poder ficar na posição adequada. Porque ninguém vai dormir com a cabeça torta, vai criar outro torcicolo induzido. Outro torcicolo, aí a gente está encrencado, porque é um torcicolo de um lado e outro. Né? Então, fica mais difícil. Muito obrigada por essa parte prática também, isso ajuda, são dicas importantes que fazem diferença aí no tratamento. Doutor Benício, mais uma vez, agradecer ao doutor Denis e a todos que participaram aqui com a gente, as dúvidas também, é um momento que a gente compartilha as dúvidas e saem esclarecimentos bem interessantes, né? Muito obrigada. Beleza, gente. Gostei demais também. Até a próxima, viu? Tchau, gente. Um abraço a todos aí. Tchau. E se protejam, hein? Se cuidem. Isso, cuidados redobrados por enquanto. Um abraço, tchau.